Fala pessoal, sejam bem-vindos a 2026, porque a coisa começou. Então, não sou um expert em reforma tributária, já adianto esse assunto para vocês, mas sou um especialista em departamento pessoal, isso eu posso te garantir, são 20 anos de atuação na área, e venho analisando os principais impactos que envolvem a reforma tributária no departamento pessoal. E há bastante tempo eu tenho escutado que acabou o RPA. Até fiz um vídeo recente explicando sobre o fim do RPA, Recibo de Pagamento de Autônomo, e eu quero, juntamente com vocês, analisar a legislação, por que estão falando isso e se de fato faz sentido não existir mais o RPA, pelo menos no molde da legislação que nós temos vigente. Então, olha só, aqui foi o comitê do IBS, juntamente com a Receita Federal, que publicaram esse comunicado, um comunicado conjunto, trazendo orientações pertinentes à implementação das regras da reforma tributária a partir de 2026. Nós temos aí IBS e CBS de testes ao longo do ano de 2026, e ele trouxe algumas orientações. O primeiro ponto que vamos tratar aqui é por que estão dizendo que vai acabar o RPA. Primeira coisa, ele traz assim, obrigação acessória a partir de janeiro de 26, ou melhor, a partir de 2026. E aqui ele traz que para os contribuintes de 1 de janeiro de 26, os contribuintes serão obrigados a emitir documentos fiscais eletrônicos com destaque de CBS e IBS individualizados por operação, conforme as regras e layouts definidos em notas. Isso aqui está previsto na lei complementar, está apenas esclarecendo. E aqui ele vai trazer, apresentar, quando disponibilizados, a declaração dos regimes específicos, conforme as regras e layouts, apresentar, quando disponibilizadas, as declarações, documentos fiscais de plataformas digitais, conforme as regras do layout, ou seja, são coisas que serão definidos de acordo com o comitê. E aqui ele trouxe uma fala que eu vou destacar aqui para vocês, a partir de julho de 26, as pessoas físicas que sejam contribuintes de CBS e da IBS, do IBS, deverão se inscrever no CNPJ. Aí aqui já começa o encrenque. Eu sou uma pessoa física e vou precisar de um CNPJ. Isso aqui já gera uma certa confusão. E a Receita ainda diz, olha, a inscrição no CNPJ não transforma a pessoa física em uma pessoa jurídica, servindo apenas para facilitar a apuração de IBS e CBS. Uma vez que a lei complementar a 214, que trata da reforma tributária, ela traz que a pessoa física, dependendo do ganho, ela é contribuinte regular de IBS e CBS, E aí tem lá uns critérios específicos, inclusive criou-se aí a figura do nano empreendedor, então até R$40.500 não tem obrigatoriedade alguma de ser contribuinte de IBS e CBS, mas pode optar. Então tem umas regras específicas. Mas qual que é o ponto em questão? Trouxe essa fala e as pessoas estão entendendo que pelo fato do contribuinte individual, prestador de serviço, pessoa física, que é aquele para o qual nós emitimos o RPA, se a gente observar a tabela do E-Social, vou até abrir aqui para a gente, até para que nós possamos analisar, tabelas E-Social, tá? Vou pegar aqui, só para que nós possamos analisar com calma, categorias de trabalhadores. Então, todos esses aqui, do 701 ao 781, são contribuintes individuais. Esse é um primeiro ponto. Isso é o que está posto no E-Social. Cabe reforçar para vocês que a Lei 8.212, lá no artigo 12, ela traz, dos segurados, contribuintes, são segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. Então, se eu saio aqui lendo cada um desses tópicos, aqui primeiro ele vai eleger quem que é o empregado
como contribuinte obrigatório. Depois, o contribuinte individual, e aqui nós temos algumas figuras que são tratados como contribuinte individual, a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, é um dos pontos. A pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de extração mineral, o ministro de confissão, o brasileiro civil que trabalha no exterior em organismo oficial internacional, titular de firma individual, quem presta serviço de natureza urbana ou rural em caráter eventual a uma ou mais empresas sem relação de emprego. Esse cara aqui, ó, a linha G, do inciso 5º do artigo 12, né, a linha G, ele é justamente o trabalhador para o qual nós, do Departamento Pessoal, emitimos o RPA, ainda que ele apresente uma nota fiscal de serviço. Aí você deve estar se perguntando, mas Ciro, por que nós vamos emitir para ele o RPA, uma vez que ele já está emitindo a nota fiscal, e eu posso ter as retenções lá? Primeiro ponto, que eu já esclareci isso em outro vídeo, é a nota fiscal que vai ser emitida lá no sistema de emissão de documentos fiscais, ela vai ter o destaque de IBS e CBS, porém, até o momento, não terá a retenção do imposto de renda retido na fonte e nem da contribuição previdenciária descontada do segurado. E ainda que tenha, nós temos que analisar um outro critério, tá? Quando eu falo de contribuinte individual, recai sobre o empregador ou recai sobre a empresa contratante do contribuinte individual, contratante do contribuinte individual, elaborar a folha de pagamento do contribuinte. Ó, se você pegar aqui o artigo 32 dessa mesma lei, que é a lei do custeio da Previdência Social, ela diz assim, ó, a empresa é também obrigada a preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos por órgão competente da Seguridade Social. Então, esse ponto específico aqui da lei, né, da lei do custeio, eu tenho que observar qual o critério, né? Se eu olhar a IN 2110, lá no artigo 27, aqui, ó, a empresa e o equiparado, aqui é a orientação da Receita, tá? Lembrando que a Receita Federal é quem traz as diretrizes a respeito da arrecadação previdenciária, né? Sem prejuízo do cumprimento de outras obrigações acessórias previstas na legislação previdenciária, são obrigados a, e aí eu vou pular para cá, ó, elaborar a folha de pagamento mensal devida ou creditada a todos os segurados a seu serviço, repete o que está lá no inciso 1º do artigo 32, de forma coletiva por estabelecimento, por obra de construção civil, por tomador de serviço, com a correspondente totalização e resumo geral nela constando, discriminando o nome de cada segurado, respectivo cargo, função ou serviço prestado, agrupados por categoria, os segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais. Então, quando você diz assim, não preciso mais emitir o RPA, eu preciso lembrar de um ponto específico. A folha de pagamento dos contribuintes individuais, que gera o RPA, é uma obrigação acessória do contratante. Então, além dele estar obrigado a alimentar a base do CNIS, dele estar obrigado à retenção do imposto de renda retido na fonte, para que ele efetue isso, ele precisa, ainda como outra obrigação acessória, elaborar o recibo de pagamento de autônomo por conta desse critério de obrigação acessória, tá? Então, legalmente, se eu combinar o que diz a lei, eu não fico dispensado da emissão do RPA.
Observado que a legislação do custeio obriga essa elaboração mensal. Não tem o que falar nesse ponto de ser dispensado. Lembrando que o RPA, após ser registrado, né, no sistema de folha de pagamento, vai alimentar a base do CNIS e vai alimentar a base da DIF, né, a partir do momento em que nós enviamos os eventos de remuneração e pagamento para o E-Social. Após processamento, essa informação compõe base da DIF e compõe base do CNIS daquele segurado, no caso em específico, do contribuinte individual prestador de serviço autônomo, tá? Então, ao meu ver, não há que se falar em fim do RPA, né? Deixar de tirar a obrigatoriedade da RPA, uma vez que a lei do custeio não foi alterada. Mas olha só, não estou dizendo que isso não possa ocorrer, tá? Eu estou dizendo que a legislação que trata do IBS e da CBS está, nesse primeiro momento, tratando isoladamente da apuração do IBS e da CBS e da emissão de documentos fiscais. Caso futuramente nós sejamos, ou de fato, essa nota passe a substituir essa relação da pessoa jurídica contratando a pessoa física, substituir e isso normatizado pela Receita Federal, aí sim nós podemos falar em fim do RPA. Mas olhando para os moldes de hoje, não há que se falar nesse critério no momento. Até porque, caso aconteça, eu teria que alterar a lei do custeio, eu teria que alterar os layouts do E-Social, os layouts da REINF, para que esse tipo de situação deixe de ocorrer, tá? Mas até o momento não consigo enxergar essa possibilidade, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, curte, compartilha, até porque tem sido um assunto muito falado nas redes sociais, fim do RPA por conta da nota. Não acabou o RPA, ainda que o contribuinte emita a nota fiscal com a retenção do IBS da CBS, conforme está previsto na norma, a partir de julho de 26, nós, do Departamento Pessoal, precisamos continuar emitindo o RPA para fins de registro de salário de contribuição na base do CNIS, para fins de registro do valor do rendimento tributável na DIF, desconto da contribuição previdenciária, desconto do imposto de renda retido na fonte e pagamento da contribuição previdenciária patronal incidente sobre o valor do serviço prestado, conforme prevê o artigo 22 da Lei 8.212. Bom, é isso. Obrigado e até a próxima.